Olá, alunos do segundo ano do ensino médio do Centro de Ensino Paulo Freire. Nós estamos aqui para falar sobre a Revolução Científica, enquanto construção da modernidade europeia, e falar também sobre o método experimental e o progresso do conhecimento do homem e da natureza nesse período. O que nós temos como antecedentes dessa Revolução Científica são, primeiro, as ideias protestantes, o humanismo e a crítica à igreja e à sociedade. A nova concepção do homem, trabalhado aí pelo antropocentrismo, e do mundo na sequência dos descobrimentos ibéricos. O desenvolvimento da técnica, as propostas de uma sociedade utópica e as teorias de Kepler e a revolução copernicana do heliocentrismo. Tudo isso já foi trabalhado na aula anterior, quando nós falamos do contexto geral sobre o Renascimento. Os protagonistas dessa revolução científica, os principais, são Descartes, Galileu, John Locke, Spinoza e Francis Bacon. O Galileu, ele é um filósofo do século XVI, né? E, segundo ele, a única maneira de compreender a natureza é experimentando. Logo, fazer ciência é comprovar através da experiência. Ele dizia que o livro da natureza estava escrito em caracteres matemáticos. E para compreender a natureza, precisava-se fazer uso da matemática e a interpretação desses caracteres. Ele foi acusado pelas autoridades de ser inimigo da fé, foi julgado pela Inquisição, reconheceu diante dos inquisidores que estava errado, entre aspas, para poder terminar suas pesquisas. Segundo a lenda, ele disse abaixo, pulse move, que quer dizer, mas ela anda, ou seja, que a Terra não era um ponto fixo no centro do universo, como defendia a Igreja. Então, por defender esse ponto, o Galileu ele foi levado ao tribunal. Porém, como uma estratégia de inteligência, ele negou os resultados desses estudos que ele estava fazendo. O outro protagonista é Francis Bacon. Francis Bacon ele inaugura o que nós chamamos na ciência de método indutivo. Isso nas ciências são parte de questões particulares até chegar a conclusões generalizadas. E ele desenvolveu a metodologia científica que conduz ao método científico. Essa nova metodologia científica, desenvolvida por Francis Bacon, ela passa por um processo que vai da observação, o levantamento de um problema, formulação de uma hipótese, experimentação e a conclusão ou a generalização desse fato observado. Ampliando o esquema de Francis Bacon, a gente vê aqui na tela o que a ciência hoje trabalha. Como é que a ciência hoje ela trabalha? Ela trabalha com o princípio da observação. Após as observações, ela implanta perguntas sobre o fato, sobre o fenômeno observados. Feitas essas perguntas, são levantadas hipóteses que serão testadas. Uma vez testadas e validadas pelos experimentos, vai passar pelo novo processo que é a análise do resultado desse experimento, por fim, para se chegar a uma conclusão. Por isso que a ciência em si, que tem como base a ciência moderna, quando se fala hoje em qualquer fenômeno, em qualquer algo que esteja relacionado à ciência, que se diz foi provado cientificamente, é porque passou por todo esse processo do método científico inaugurado aí, desenvolvido por Francis Bacon. O René Descartes, ele inventou a geometria analítica, que nós conhecemos aí na matemática como o eixo cartesiano. Ele diz o seguinte, que o raciocínio matemático é baseado principalmente na lógica dedutiva, em que partimos de uma verdade para encontrarmos outras verdades, ou seja, uma verdade é consequência da outra.
Ele dizia que pela razão o homem pode conhecer a verdade e a realidade e assim desenvolver a ciência. Spinoza. O Baruch de Spinoza, ele nasceu em Amsterdã, na Holanda, em 24 de novembro de 1632. Ele tem uma origem judaica, ele leu as obras de Descartes e estudou criticamente a Bíblia Sagrada. Ele defendia, na filosofia, ele defendia uma filosofia monista, afirmando que só existe uma substância, Deus ou a natureza. E uma hora, se ele negasse a natureza, ele afirmava a existência de Deus. Se ele afirmasse a existência de Deus, ele negava a existência da natureza. Então, o Spinoza, ele foi um grande pensador da modernidade, que foi um dos protagonistas aí, junto com Descartes, para o desenvolvimento da ciência racional. Junto com esses protagonistas, nós temos John Locke. John Locke, a principal frase dele é dizer que a mente humana nasce como uma tábua rasa, né, onde as experiências vão se gravando ao longo do tempo. A razão é o que ordena as ideias a partir das experiências. E ele defende o princípio dos direitos naturais do homem. E dentro dessa perspectiva desses pensadores, nós vamos ter duas correntes de pensamento: o racionalismo e o empirismo. O racionalismo do século XVII, o empirismo já vindo aqui para o século XVIII. O que dizia o racionalista? Né? Que o conhecimento seria alcançado através da razão. E o empirismo, o conhecimento só era possível através da experiência. As perguntas filosóficas que se fazem diante dessas correntes de pensamento será que todo o nosso conhecimento provém da experiência? Ou será que provém também da razão? Ou procederá de ambas essas fontes? Mas tem maior importância quando provém de uma ou de outra, quando ele vem do racionalismo, no caso dos matemáticos, René Descartes, Leibniz, Spinoza, Nicolas Malebranche. E aqui na linha do empirismo, nós temos John Locke, George Berkeley e David Hume, que são os representantes dessas duas correntes. Nesse esquema aqui, nós temos algumas concepções, né, dos empiristas versus racionalistas. Os racionalistas, como principal teórico aqui, nós temos Descartes, que influenciado por Platão, na teoria das ideias. Platão falava do mundo inteligível, que a razão gera o conhecimento verdadeiro, e Parmênides falava de uma imutabilidade do conhecimento, e o mundo sensível, Platão dizia que o sentido nos engana. E o Heráclito confirmava essa afirmação, dizendo que o mundo sensível era algo mutável, algo que mudava. René Descartes vem trazendo as ideias inatas com o método cartesiano, dizendo que os sentidos eles nos enganam sempre, os sonhos, quando aparecem reais e nos colocam em dúvida o que foi real. E o Descartes falava de um gênio maligno, que nos faz duvidar do conhecimento verdadeiro. E aí ele desenvolve o método cartesiano e chega com a teoria do cogito: penso, logo existo. Aqui do lado empirista nós temos John Locke com a teoria da tábua rasa, nós temos Francis Bacon, que trata aqui da sua grande lema, que saber é poder, e o David Hume, que traz aqui alguns conceitos como impressão e ideia, semelhança, contiguidade, causa e efeito. No meio dessa discussão entre empiristas e racionalistas, nós vamos ter um grande divisor de água aqui, que é o idealismo kantiano, o filósofo Immanuel Kant, que vai dizer que nem uma coisa e nem outra. O conhecimento ele é originário tanto das ideias, da razão, quanto da experiência. Falando de descobertas da ciência moderna, nós temos aqui esse quadro que representa os cientistas Descartes, Galileu, Newton, Pascal e Torricelli, Benjamin Franklin, Lavoisier e Harvey na medicina.
na matemática, na astronomia, na física e na química. A partir dessas descobertas, Lavoisier com a química, Blaise Pascal, Benjamin Franklin, Newton, grandes pensadores da área da física, nós vamos ter aqui um avanço na ciência e uma separação das ciências da natureza. A física, a química, elas vão estar separadas, junto aí com a biologia, mais tarde com Lamarck, que vai ser registrada pelo Charles Darwin, mais tarde com a teoria da evolução das espécies. Então, os principais avanços da ciência moderna, nós temos que dizer o seguinte, que os homens do século XVII aplicaram o método experimental a todas as áreas de estudo, resultando no desenvolvimento de ciências como a matemática, a astronomia, a física, a química e a medicina. E antes, como que funcionava? Antes funcionava como um conhecimento geral, né? Nós temos Aristóteles, por exemplo, ele é botânico, ele é músico, ele é matemático, né? Todos os filósofos pré-socráticos, Platão, Sócrates, Aristóteles, eles têm conhecimento dessas ciências como um todo. Porém, o que vai fazer essa separação aqui no século XVII é o aprofundamento das pesquisas individuais dessas ciências, né? Temos também, dentro dessa revolução científica, o que nós chamamos de progressos técnicos. O que foi isso? Foram as grandes invenções. Então, esse desenvolvimento das ciências levou à invenção, durante os séculos XVII e XVIII, de muitas máquinas e instrumentos científicos. Como nós podemos citar aqui o microscópio, o termômetro, o telescópio, a calculadora, o barômetro, o relógio de pêndulo, a máquina a vapor e os balões de ar quente. Então, nós temos aqui o termômetro de Galileu, foi inventado em 1592, o barômetro de Torricelli, que foi inventado em 1644, e o aeróstato dos irmãos Montgolfier, né, que seria a primeira tentativa de criar os balões flutuantes. Os cientistas da Idade Moderna, os cientistas modernos, eles tiveram alguns obstáculos, né? O clima de progresso científico constituiu uma cultura de elites, pois apenas os membros dos grupos privilegiados se mantinham informados. A maioria da população europeia continuava analfabeta e afastada desses avanços científicos. Pelos seguintes pontos. Primeiro, persistia uma cultura popular que mantinha as tradições relacionadas com a vida agrícola e com a religião. Segundo, a ação do Index e da Inquisição, que se opunham à difusão das novas ideias contrárias à da Igreja. O Index era uma lista de livros proibidos que nem todo mundo tinha acesso. E isso dificultou muito o acesso ao conhecimento. Tanto é que, mais tarde, os iluministas vão chamar o período medieval de Idade das Trevas, né? Um período que a população não teve tanto acesso ao conhecimento. E ao ensino tradicional, que, controlado pelos jesuítas, apresentava currículos e métodos ainda baseados nos mestres da antiguidade, de Aristóteles. Então, não era uma espécie de estudos, de pesquisas, voltado não para o contexto atual, não para o avanço, para o que a sociedade pedia no momento. Então, esses eram os obstáculos que a ciência teve no início da sua revolução. Então, nós deixamos aqui o nosso abraço a todos vocês que estão em casa estudando e muito obrigado.